A República Romana foi marcada pelo governo dos magistrados, que eram cargos indicados pelo Senado. Nós tínhamos os cônsules, que eram em dois e administravam a cidade, presidiam o Senado, comandavam o exército. Nós tínhamos os pretores, que administravam a justiça, os questores, que eram encarregados da parte financeira. Enfim, havia vários magistrados, né? Em caso de instabilidade ou ameaça, os magistrados eram substituídos por um ditador, que tinha também poderes por determinado tempo, somente um. E o governo dos cônsules, então, é marcado, o governo da República, é marcado por uma expansão territorial. Na época da República, Roma se expande, começa a conquistar a Península Itálica, depois as regiões do Mediterrâneo. E nessa expansão territorial, Roma vai se chocar com uma potência do mar Mediterrâneo, chamada Cartago. Os cartagineses descendiam dos fenícios. Cartago era uma colônia fenícia. Lá na Antiguidade Oriental, nós estudamos os fenícios, que eram grandes navegadores, localizavam-se na região onde hoje é o Líbano, e depois fundaram várias colônias pelo Mediterrâneo. E uma delas era Cartago, que se destacou como uma potência marítima. Era uma cidade-estado que tinha um porto muito movimentado, recebia navios de todo o Mediterrâneo e exportava produtos também. Os cartagineses também navegadores e comerciantes. A guerra ou as guerras entre Roma e Cartago chamaram-se Guerras Púnicas e foram vencidas por Roma. Após as Guerras Púnicas, Roma transforma o Mediterrâneo num grande lago chamado Mare Nostrum. Os romanos chamavam assim, o Mare Nostrum, o nosso mar, pois o Mediterrâneo agora pertencia a Roma, estava tudo dominado pelos romanos. Um outro aspecto também da cultura romana, desse movimento de expansão, é a assimilação de aspectos culturais de outros povos. Durante essa expansão, Roma também conquista a Grécia, e os romanos conquistam a Grécia politicamente, mas são conquistados culturalmente. Os romanos vão assimilar a cultura grega na arquitetura, nos deuses. Falar o grego vai ser motivo de status em Roma. Então os romanos caracterizam por esse aspecto de assimilar aspectos culturais de outros povos. Além da cultura, nós temos também um momento de crise na República. Durante as conquistas, afluem muitas riquezas, muitos escravos para Roma, porém essas riquezas pertenciam a uma pequena parte da população. Nós tínhamos também no campo cada vez mais concentração de terras nas mãos de poucos patrícios. Nós temos uma desigualdade econômica grande em Roma, uma pequena parcela de ricos, uma grande quantidade de pessoas pobres. E essa desigualdade vai levar a conflitos entre patrícios e plebeus. Esses conflitos, então, serão resolvidos depois com algumas leis e conquistas para os plebeus. Por exemplo, os plebeus vão ganhar o direito de serem representados no Senado. Será criado o cargo de tribuno da plebe. Eram dois. Quem eram os tribunos da plebe? Eram magistrados que iriam representar os plebeus no Senado e poderiam vetar alguma lei que pudesse prejudicar os plebeus. Nós tivemos também a elaboração de leis, como a Lei Licínia. A Lei Licínia proibia a escravidão por dívidas. Então, nós temos que até esse período, os plebeus poderiam se vender em troca da dívida. A pessoa que não tivesse condições de pagar a sua dívida poderia se vender como escrava para pagamento. E essa lei, a Lei Licínia, vai proibir a escravidão por dívidas. Nós temos também uma outra lei, Lei da Canuleia. A Lei da Canuleia concedia permissão para o casamento entre patrícios e plebeus. Então, após esses conflitos, nós teremos uma série de benefícios, leis
e a representação dos plebeus no Senado. Também a crise é marcada na administração. Durante a República, nós vimos que Roma se expande. E quem era responsável por essas expansões, pelas conquistas? O exército romano, comandado pelos generais. Muitos generais romanos vão ganhar fama e prestígio graças às suas campanhas vitoriosas no exterior. E esses generais, então, alguns deles vão acabar governando Roma. Nós teremos os triunviratos. Triunvirato era o governo de 3 generais. Então, nós teremos o primeiro triunvirato com Crasso, Pompeu e Júlio César. 3 generais, então, governam Roma. A certa altura, então, nós temos a morte de Crasso, o general Crasso. E Júlio César estava no exterior, né, na Europa, numa campanha militar. Ele se torna vitorioso e Júlio César começa a ganhar fama e popularidade. Nesse momento, então, o Senado ordena a desmobilização do exército de Júlio César. Porém, Júlio César não cumpre essa ordem e marcha até Roma. Então nós temos aí, né, o embate, né, o confronto entre o general Pompeu e o general Júlio César. Temos uma guerra civil em Roma. 2 generais romanos lutando em território romano. Júlio César sai vitorioso e se torna ditador por um período de 10 anos. Então Júlio César assume, né, o poder e o Senado começa a conspirar contra ele, até que Júlio César é assassinado por senadores. Aí temos então o segundo triunvirato. O segundo triunvirato é formado então, né, por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Marco Antônio, Lépido e Otávio formam o segundo triunvirato, os 3 generais. Até que a certa altura, Otávio se destaca entre os outros, né, e recebe títulos do Senado. Recebe o título de príncipe, primeiro cidadão, Augusto, que seria o divino, e imperador. Aí Otávio Augusto será o primeiro imperador de Roma. Assim temos o fim da República e o início do Império em Roma.